Gênesis capítulo 28. Isaac ordena que Jacó vá para Padã-Arã. Isaac chamou a Jacó e o abençoou. E lhe ordenou, e lhe disse: Não tomarás uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma esposa para ti, dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que tu venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que em herança tomes posse da terra de tuas peregrinações como estrangeiro, a qual Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, o qual se foi para Padã-Arã, até Labão, filho de Betuel, o arameu, o irmão de Rebeca, a mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar uma esposa dali para si, e que, abençoando-lhe, lhe ordenara, dizendo: Não tomarás esposa diante as filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e tinha ido para Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para si por esposa, além das esposas que ele já tinha, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, a irmã de Nebaiote. Jacó tem visão de escada que chegava ao céu. Partiu, pois, Jacó desde Berseba e foi em direção a Arã. E chegou ele a um certo lugar onde passou a noite toda, porque já o sol era posto. E ele tomou das pedras daquele lugar e as pôs por seus travesseiros, e deitou-se naquele lugar para dormir. E ele sonhou, e eis uma escada posta sobre a terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela, e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra sobre a qual tu estás deitado, a ti eu a darei, e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e largamente te estenderás para o ocidente, e para o oriente, e para o norte, e para o sul. E em ti e na tua semente serão abençoadas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei em todos os lugares por onde quer que fores, e eu te trarei de volta para dentro desta terra. Porque eu não te deixarei até que eu haja cumprido aquilo que eu te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não percebia isso. E ele temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. Pedra posta por coluna, por Jacó em Betel. Então Jacó levantou-se cedo ao alvorecer daquela madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite sobre o topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar de Betel, porém o nome daquela cidade antes era Luz. E Jacó votou um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar neste caminho em que estou indo, e me der pão para comer, e veste para vestir, e eu em paz retornar à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto tu me deres, eu certamente te darei o dízimo. Gênesis capítulo 29. Chegara de Jacó ao poço de Arã. Então Jacó levantou-se sobre os seus pés e foi para dentro da terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis um poço no campo. E eis ali 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitadas junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e a grande pedra estava sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, rolavam para fora a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra no seu lugar, sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois vós?
E responderam eles: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis vós a Labão, o filho de Naor? E eles responderam: Nós o conhecemos. E ele lhes disse: Está ele bem? E responderam: Ele está bem. E eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de juntar o gado. Dai de beber as ovelhas e ide apacentá-las. E eles responderam: Não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e rolem para fora a pedra de sobre a boca do poço, então damos de beber as ovelhas. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela as pastoreava. E aconteceu que, tendo Jacó visto Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e rolou para fora a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber ao rebanho de ovelha de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão do pai dela, e que ele era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou isto ao pai dela. E aconteceu que, tendo Labão ouvido as novas a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu a encontrá-lo e o abraçou e o beijou, e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas estas coisas. Então Labão lhe disse: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E permaneceu com ele por um espaço de um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Porque tu és meu irmão, has tu de me servir de graça? Declara-me, qual será o teu salário? E Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais moça era Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha mais moça. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti, do que eu dê a outro homem. Habita junto a mim. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias por causa do amor que ele tinha por ela. Labão engana Jacó. E disse Labão a Jacó: Dá-me minha esposa, porque meus dias são cumpridos, para que eu entre a ela. Então reuniu Labão a todos os homens do lugar e fez um banquete. E ao anoitecer, aconteceu que ele tomou Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó, e ele entrou a ela. E Labão deu a serva dele, Zilpa, por serva a Lia, filha dele. E aconteceu que ao alvorecer, viu ele que era Lia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Já te tenho eu servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim na nossa localidade, que a mais moça se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta filha, e te daremos também a outra filha, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servirás. Casamento de Jacó com Raquel. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então Labão também lhe deu por esposa Raquel, sua filha. E Labão deu a serva dele, Bila, por serva Raquel, sua filha. E Jacó entrou também a Raquel, e amou também a Raquel, mais do que a Lia, e Jacó serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, ele abriu o útero dela, porém Raquel era estéril. Nascimento de 12 filhos e uma filha a Jacó. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e ela chamou o nome dele de Ruben, pois ela disse: Certamente o Senhor atentou para a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E ela concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto o Senhor viu que eu era desprezada, por isso me deu também este filho. E ela chamou o nome dele de Simeão. E ela concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Agora desta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado à luz. Por isso chamou o nome dele de Levi. E ela concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei o Senhor. Por isso ela chamou o nome dele de Judá. E ela cessou de dar à luz.
Gênesis capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava à luz filhos para Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e ele disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra tu a ela, para que ela dê à luz filhos sobre os meus joelhos, e assim seja eu edificada por meio dela. Assim ela deu para ele Bila, serva dela, por esposa, e Jacó entrou a ela. E Bila concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Então disse Raquel: Deus me fez justiça, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso ela chamou o nome dele de Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu à luz um segundo filho para Jacó. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com a minha irmã, e eu venci, e ela chamou o nome dele de Naphtali. Vendo, pois, Lia que tinha parado de dar à luz filhos, tomou também a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por esposa. E Zilpa, serva de Lia, deu à luz um filho a Jacó. Então disse Lia: Vem uma tropa. E ela chamou o nome dele de Gade. Depois Zilpa, serva de Lia, deu à luz um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: Feliz sou eu, porque as filhas me chamaram de bem-aventurada. E ela chamou o nome dele de Azer. E foi Rúben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo, e as trouxe a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Rogo-te, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe respondeu: É já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel a Lia: Por isso ele se deitará contigo esta noite, em troca das mandrágoras de teu filho. Quando, pois, Jacó veio desde o campo ao anoitecer, saiu-lhe Lia para o encontrar e disse: A mim entrarás esta noite, porque certamente paguei por ti com as mandrágoras do meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus deu ouvidos a Lia, e ela concebeu e deu à luz um quinto filho para Jacó. Então disse Lia: Deus me tem dado a minha recompensa, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou o nome dele de Issacar. E Lia concebeu outra vez e deu à luz o sexto filho a Jacó. E disse Lia: Deus me concedeu um dote, sim, um bom dote. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado à luz 6 filhos. E ela chamou o nome dele de Zebulon. E depois ela deu à luz uma filha, e chamou o nome dela de Diná. E Deus se lembrou de Raquel, e Deus deu ouvidos a ela, e abriu o útero dela. E ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha repreensão. E chamou o nome dele de José, dizendo: O Senhor me acrescenta outro filho. E aconteceu que, quando Raquel deu à luz José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir embora, para que eu vá para o meu próprio lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas esposas e os meus filhos, pelas quais eu te tenho servido, e deixa-me ir embora, pois tu sabes o serviço com que eu te tenho servido. Novo pacto de Labão com Jacó. Então lhe disse Labão: Rogo-te, se agora eu tenho achado graça em teus olhos, permanece comigo. Tenho aprendido por experiência que o Senhor tem me abençoado por amor a ti. Disse ele mais: Determina-me o teu salário, que eu o darei a ti. Então ele lhe disse: Tu sabes como te tenho servido, e como tem passado o teu gado comigo, porque era pouco que tinhas antes de mim, e agora tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado desde a minha vinda. Agora, pois, quando hei eu de prover também para a minha própria casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás, se me fizeres isto. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por meio do teu rebanho, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todo o gado inteiramente moreno entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. E isto será o meu salário.
Assim responderá por mim a minha justiça no tempo vindouro, quando tu vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e inteiramente moreno entre os cordeiros, isto será considerado como furtado por mim. Então disse Labão: Eis que seja conforme a tua palavra. E ele removeu, naquele mesmo dia, os bodes machos que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, isto é, todos em que havia alguma brancura, e todos os que eram inteiramente morenos entre os cordeiros, e os deu nas mãos dos filhos dele. E ele, por 3 dias de jornada entre si mesmo e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Como Jacó enganou Labão, que sempre lhe queria enganar. Então Jacó tomou para si varas verdes de álamo, e de aveleira, e de castanheiro, e descascou nela riscas brancas, fazendo aparecer a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canais bebedouro e nas tinas de água, onde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando vinham para beber. E concebiam rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e entre o rebanho de Labão pôs as faces do rebanho, olhando em direção aos listrados, e em direção a todo o inteiramente moreno. E pôs os seus próprios rebanhos à parte, e não os pôs juntamente com os rebanhos de Labão. E sucedia que, cada vez que as ovelhas mais fortes entravam em cio, punham Jacó as varas nos canais bebedouros diante dos olhos do rebanho, para que concebessem entre as varas. Mas quando eram fracos os animais do rebanho, não os punha. Assim os animais mais fracos vinham a ser de Labão, e os mais fortes vinham a ser de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas, e servos, e camelos e jumentos.